Estamos aqui com mais um episódio da Trato Cast e hoje a gente está com mais uma convidada incrível. Hoje quem está aqui com a gente é a doutora Nayara Saraiva, dentista veterinária, e hoje nosso assunto, é saúde oral, Então, a saúde começa pela boca, prevenção e tratamento das doenças orais. Vou falar um pouquinho sobre a doutora Nayara, esse currículo maravilhoso dela para vocês já começarem se empolgando com o nosso bate-papo. A doutora Nayara, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica pela Equalis Fortaleza, pós-graduado em Odontologia Veterinária pela Anclivepa de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, fez curso de extensão em Endodontia, Tratamento de Canal em Pequenos Animais pela CTOV de São Paulo, curso de extensão em Tratamento Periodontal em Pequenos Animais pela CTOV de São Paulo. Bem-vinda, doutora Nayara. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre isso. Eu acho que o nosso papo vai ser muito proveitoso. Eu também acho. Muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom falar sobre boca. E Sim. É um assunto, assim, que a gente, ao mesmo tempo que sabe que é um mundo de possibilidades, a gente conversa muito pouco sobre isso, Sim. Então, muito obrigada. Vai ser um prazer. Imagina, vai ser ótimo. Para começar, é uma especialidade relativamente nova, Sim, na verdade, ela é antiga, mas é muito pouco disseminada, Qual o problema? Na medicina veterinária, a gente não vê muito sobre boca, Quando a gente estuda na faculdade de medicina veterinária, o máximo que a gente vê, assim, é quantos dentes tem na boca, E quando a gente vê. Então, a gente passa a graduação inteira sem saber quais são os problemas que a boca pode causar, Quantos dentes tem na boca, qual a anatomia do dente. Isso meio que passa despercebido. Mas a gente tem, há muito tempo, já estudos que falam sobre a boca, por exemplo, um artigo que eu posso citar ano, já tem artigos de 1984 falando sobre boca. Então, são problemas antigos, A especialidade, ela vem aumentando com o passar do tempo, mas ela não é uma especialidade tão nova assim, Talvez nova agora porque a gente está falando mais sobre boca, eles estão vivendo mais, Sim. Então, com os hábitos de vida bem semelhantes aos nossos. Então, cada vez mais a gente vai aumentando as especialidades e a odontologia, ela está dando um boom porque a gente está conseguindo falar mais sobre a boca. E com isso a gente consegue dar uma maior qualidade de vida, para os nossos pets. Com certeza, O que eu percebo muito no consultório, assim, na rotina, é que as pessoas falam assim, mas eu não sabia que tinha dentista, Chegam os idosinhos, assim, com 15 anos, doutor, mas ele nunca foi no dentista, como que pode? Mas assim, a medicina veterinária de 10 anos atrás não é a mesma de agora, A gente está conseguindo fazer mais diagnósticos, chegar na origem, na causa base daquela doença, para conseguir tratar. Eles estão vivendo mais e assim a gente consegue dar mais qualidade de vida e tempo de vida também, porque a boca está associada a isso, Sim, e ainda bem que a gente está evoluindo, Ainda bem que a medicina veterinária não é a mesma de 10 anos atrás. Exatamente, e que continue aumentando, a perspectiva de chegar assim pertinho da medicina humana, Sim. E me conta uma coisa, qual que é a principal queixa dos tutores? Eles vêm até você primeiro por conta de quê? É o bafinho ruim? É o animal que parou de comer? Por incrível que pareça, é o mau hálito, Nunca, assim, não vou dizer nunca, mas dificilmente é quando eles param de comer. Porque quando tem o mau hálito, por o animal estar vivendo assim mais próximo do tutor, de ver assim na cama, de beijar o focinho, é a primeira coisa que eles notam que tem alguma coisa errada. Apesar de que muitas vezes eles acham que o bafo também é normal, Como também acham que cair dentes é uma coisa normal. E não é normal, Significa tanto mau hálito como a queda dentária é doença. Significa que alguma coisa está acontecendo. Não é para ter mau hálito. E aí, mas na maioria das vezes, eles percebem que tem um mau hálito e reclamam disso. Porém, a alimentação que você falou, muita gente acha que, meu Deus, tá sentindo dor de dente, vai parar de comer, Não, eles não param de comer com tanta facilidade assim. A não ser em algumas doenças específicas, que, como é o caso, por exemplo, da gengivite tomatite em gatos, que causam uma dor muito aguda, imediata, assim, eles
tem reflexos de, por exemplo, sair correndo na hora que está comendo, né? Então é uma coisa mais visual para o tutor e eles percebem com mais facilidade, mas na grande maioria das vezes eles sentem dor, continuam comendo, mas não significa que não sentem, eles sentem. Só que como é uma coisa adaptativa, né? Os gatos, principalmente, eles não têm esse comportamento de demonstrar, né, situações de dor, porque é da natureza deles, né? Eles são predadores. Se eles demonstram dor, eles imaginam que são presas, né? Então, eles tendem a tentar ali abafar o que estão sentindo e vão empurrando com a barriga naquele momento de dor, né? Eles disfarçam, né? Uhum. E tem a outra questão, né? Que além do disfarce, é a alimentação. Nós humanos, a nossa digestão, ela começa na boca. Então, a gente tem a necessidade mastigatória de formar aquele bolo, né? De começar a digestão para engolir o alimento. E eles não têm essa necessidade. Eles usam os dentes na natureza para dividir a presa e engolir, né? Você, mais do que eu, sabe que às vezes eles estão comendo, os gatos, por exemplo, né? E balançam, chacoalham a cabeça, né? Sim. Porque eles querem dividir aquela presa e engolem o alimento, né? Mas nem sempre é uma maneira da gente conseguir pegar a dor justamente por isso, porque eles têm a mania de engolir, né? Não precisam necessariamente formar aquele bolo como a gente na digestão. Uhum. E aí eles engolem o alimento com mais facilidade, sem precisar digerir, porque a digestão começa no estômago. E aí é que tá o problema. Eles começam a se adaptar, jogam a comida de lado, pega a comida, bota no chão, né? Ou então passa um tempo olhando para a comida, pensando se vai comer. Né? E é um estímulo, é um sinal, na verdade, de dor, né? E às vezes a pessoa acha que é normal, acha que enjoou a comida ou não, né? Acha que é uma nova mania. Que é uma nova mania. Aí troca o sachê, né? É seletivo e às vezes é um sinal de dor. Mas, na maioria das vezes é o mau hálito, né? Sempre tá atrelado. Não quer dizer que eles não parem, eles podem parar de comer. Mas é uma coisa assim, quando não aguenta mais, sabe? Quando chegou assim no limite de uma dor crônica já, assim, que eles não estão suportando, aí eles começam a manifestar. Ou seja, em resumo disso tudo, quer dizer que os tutores só levam no dentista quando está atrapalhando eles próprios, né? Que é no caso do bafinho. Tutores, não façam isso. Exatamente. Olha, a pior boca que eu já operei não veio para mim por mau hálito e não veio para mim por causa de porque parou de comer, né? Veio para mim porque o nariz sangrava. Nossa. Uhum. Exatamente. E era uma boca terrível. Gente, não. A gente precisa realmente falar mais sobre saúde oral para que os tutores comecem a se conscientizar. Sim, que consigam entender em que momento aquilo ali vai fazer diferença, né? Porque se a gente consegue entender o que é normal, a gente consegue entender o que é que não é normal. E é exatamente isso, é a prevenção. Se a gente conseguir trabalhar na prevenção, numa boca que ela não tem nada, né, de alteração e que a gente vai manter escovação, manter os produtos que podem ajudar como coadjuvantes, a gente consegue retardar o aparecimento das doenças, né? E fazer o acompanhamento anual, que é importante também, né? Não esperar acontecer para depois tratar, porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu levei... Isso é muito frequente, de verdade. Eu levei no veterinário e ele falou assim, não tá bom para tratar ainda não. Né? E aí a gente está esperando o quê? O dente cair e ter mais complicações, né? Mas não tem que ir na contramão, tem que tratar e olhar o que está ali preventivo para que não ocorra dor, não ocorra as complicações que a boca pode trazer, né? Doutora Nayara, e você, quando você vai tentar explicar isso para o tutor, você faz essa correlação com o dentista humano? Faço demais. Eu costumo dizer que quando a gente sente uma dor de dente, né, a gente procura o dentista, a gente não procura o médico, né? Não que o médico não seja capacitado para controlar uma dor. Ele é capaz de controlar uma dor e tudo, né? Estuda para isso. Mas aquela pessoa que é mais indicada a identificar a doença do dente é o dentista, né? Porque o médico, ele vai procurar a origem da dor, vai tratar a sua dor, solicitar alguns exames, mas ele não vai tratar o seu dente, né? Sim. Agora, quem trata dente é o dentista, e você não procura o médico quando você tá com dor de dente. É a mesma coisa, assim, o veterinário, ele sai apto a realizar muitas coisas, né?
não é que procedimentos de boca sejam limitados ao dentista, mas o tutor ele precisa saber o que é tratamento e o que é um enxugar de gelo, né? De certa maneira, porque ele precisa entender o que é que ele vai fazer para a prevenção, né? E em que estado a boca do pet dele tá, o que é que pode trazer de consequência. Então, se o tutor ele não é informado disso, aí sim, as coisas estão erradas, né? Mas se ele é informado e ele está consciente que aquilo ali é um paliativo, digamos assim, então tudo bem, não é uma coisa não recomendada, né? Pode-se fazer desde que seja esclarecido para o tutor que aquilo não é um tratamento, né? E isso muitas vezes é realizado por um clínico, por exemplo, né? E o clínico pode estar deixando passar exatamente o diagnóstico. E quando é com eles, assim, com os tutores, eu falo, olha, com o clínico, né, por exemplo, o médico, né, geral, você não consegue fazer a identificação do diagnóstico. Você meio que enxuga um gelo, você controla a dor, mas com o dentista você vai na origem, você consegue identificar qual é o problema que está na causa base, né? Porque o dentista faz não só análise clínica, mas também um exame chamado radiografia intraoral, que é um examezinho que os dentistas humanos fazem, né, para identificar algumas doenças do dente, e a gente consegue ver a imagem do raio-x mostrando como é que está a estrutura do dente. E aí, a partir daí é que a gente consegue fazer o diagnóstico mais preciso, né, de algumas doenças, porque são algumas doenças na boca, não é, nem tudo é extração, né, como algumas pessoas pensam. Sim. E você citou um pouquinho, né, sobre a prevenção. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso? Vamos. Como que a gente trabalha em relação a essa prevenção da doença periodontal? Brinquedos, mordedores, escovação, existe algum produto específico para limpeza? O que você pode nos orientar em relação a isso? Assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o tártaro, ele vai voltar, né? Volta na gente, que a gente escova todo dia e o tártaro, ele tá presente. E uma vez que o tártaro, ele se instala, não tem mais nada que a gente faça, né? Assim, no sentido de medicações, por exemplo. Se eu ver um tártaro na minha boca, né, eu quero passar o fio dental, eu quero passar o palito, às vezes passo o dedo e não sai, né, porque aquilo ali se instaurou, ele é rígido e ele tem uma aderência muito grande no dente. E se existisse algo assim milagroso, o ser humano estava usando. Sim. Porque ninguém gosta de dentista, a realidade é essa, né? A gente vai porque tem que ir. E assim como nós humanos, as pessoas, né, algumas têm que ir no dentista a cada 3 meses, pessoas vão a cada 2 anos ou 1 ano, assim, são eles também. Então, a gente tem que entender qual é que é o normal, né? Será que o meu pet tem predisposição, né? Raças braquicefálicas, pequenos portes, eles têm predisposição a desenvolver mais tártaro pelo o formato do focinho, né? Às vezes a genética também influencia, então pode ter uma predisposição a acúmulo de tártaro. E para a gente trabalhar na prevenção, tá? Exatamente o acompanhamento anual, né? A gente precisa fazer acompanhamento anual com o dentista para que a gente possa ver o que mudou, né? Se tem algo que já possa sinalizar alguma inflamação ou dor, né? Porque eu consigo ver na boca se alguma coisa mudou, né? Mas não só no consultório e em casa a gente também faz essa prevenção com o uso de pastas específicas para pets, né? Tem algumas pastas que são enzimáticas, ajuda a tirar a camada de sujeira da boca. Nayara, tira o tártaro? Não tira, né? Não tem jeito, não isso tem é jeito. só no dentista mesmo. Isso a gente tem que fazer a limpeza, né? O tratamento direitinho, o polimento dos dentes, que também envolve essa questão do tratamento, assim como o dentista humano faz o polimento dos nossos dentes quando a gente vai fazer uma limpeza, né? Mas o que é que os produtos fazem? Eles fazem o controle, na maioria das vezes, né? Alguns com exceções, faz o controle do biofilme. E alguns com exceções fazem outras coisas, né? Mas o que é que o biofilme é? É a camada de sujeira que se acumula na boca. Quando a gente fica sem escovar o dente, no fim do dia tem uma camada áspera, né? Você passa a língua assim e sente uma camada de sujeira em cima da boca. E os produtos, eles são justamente para trabalhar nessa questão do biofilme, para ele não formar o tártaro no segundo momento. Porque o biofilme, quando ele se acumula, ele forma o tártaro com 48 horas no máximo. Então, o biofilme, os produtos, né? Ele faz a diluição daquele biofilme e ajuda com que não forme o tártaro no segundo momento.
Então, o que é que vai fazer com que não forme o tártaro? Escovação, porque a gente precisa do atrito, né? Sim. Os produtos coadjuvantes, que são as pastas, são os sprays, né? Que eu gosto bastante de usar para ajudar na inflamação e também na diluição do biofilme. E enxaguantes orais, que fazem películas protetoras para que esse biofilme ele não faça aderência no dente, né? E aderência na película. Ah, Nayara, se eu fizer isso, então eu vou ficar sem tratar a boca do meu pet. Não. Né? Vai retardar o aparecimento, mas é uma chance que a gente tem de ter que fazer, sei lá, uma limpeza a cada 3 anos, 4 anos, né? Mas cada ano faz acompanhamento anual, porque cada pet tem um normal, né? Às vezes uma alimentação natural ou alimentação de ração facilita o acúmulo de tártaro, né? Não dá para dizer, existem estudos que caminham a tendenciar o acúmulo de sujeira na boca, a alimentação natural, por exemplo, né? Mas eu costumo dizer assim, se existem 2 alimentações e você não escova o dente, vai aparecer da mesma forma, né? Sim. Então, a prevenção tem que ser um conjunto de coisas, incluindo o atendimento anual, para que a gente possa reduzir, né, o tempo de ter que ficar fazendo limpezas na boca. Mas esse momento, ele vai aparecer, né? Vai ter que ficar fazendo limpeza a cada período, 2, 3 anos. Ai, mas, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Vai escovar o dente todos os dias. Todos os dias. Pelo menos 2 vezes ao dia. Esse, assim, é o meu céu. Pera, você tá falando no mundo ideal, né? Sim, o mundo ideal. Tá. Agora até eu assustei. Doutora Nayara, eu tenho 6 gatos. Como é que eu vou 2 vezes ao dia escovar a boquinha dos meus 6 gatos? Impossível. Né? Não, assim, se você conseguir escovar uma vez ao dia, né, eu já estou muito feliz. Mas eu costumo dizer que cada um tem uma rotina, cada gato é um gato, né? Tem que levar em consideração, no caso dos gatos, que tem um comportamento de cada um, né? Sim. Tem uns que não toleram mesmo e tá tudo bem, a gente vai respeitar o gato, que quem manda é ele, né? Então, não tem problema, assim, de certa forma, não escovar nesses casos específicos, né? Mas o que você conseguir fazer, seja 3 vezes na semana, 1 vez na semana, é melhor do que nada, né? O ideal é que seja 2 vezes ao dia, todos os dias. Mas o que você fizer vai ajudar de certa forma. Ai, Nayara, eu não consigo escovar com a escova. O que é que eu posso fazer? Pode higienizar a boca com lenços umedecidos, manipulados, né, para a boca, né, com produtos para a boca. Pode usar também gás, enrola o dedo no gás e passa, né? O que é interessante, assim, comparando as 2 coisas, é que a escova, ela sempre vai ser a eleição, né? A escova com cerdas sempre vai ser o top ouro, porque ela limpa um espaçozinho que fica entre a gengiva e o dente, que é aquele que a gente passa, o fio dental, né? E a gaze, dedeira não limpa, né? O lenço umedecido não limpa. Quem limpa é a escova. E existem escovas para o tamanho de cada boca, né? Por exemplo, não dá para botar uma escova grande na boca de um Spitz, né? Sim. Nem de um Chihuahua, né? E assim, dos gatos, vai ser uma confusão. Então tem e nem uma escovinha minúscula na boca de um São Bernardo. Exatamente, não dá. Tem que ser escovinhas, né, que sejam compatíveis com a boca dos pets. Então, eu costumo recomendar as humanas, porque elas são pediátricas, humanas pediátricas, que são bem macias, então são mais confortáveis para adaptação, né? E dos tamanhos variados. Para gatos, tem escovinhas assim, 3 cerdinhas assim, acerta o dentinho lá e tá tudo certo, né? E aí vai de comportamento de cada um. Tem animais que realmente não deixam escovar, né? Não deixam manipular a boca. Então, infelizmente, o que nos resta é fazer acompanhamento anual e limpar com mais frequência do que os outros, né? Sim, da forma que o tutor conseguir, né? Exatamente. E não tem, assim, uma maneira ideal, por exemplo, para escovar o dente, né? Porque às vezes, mas aí como é que escova? O que você conseguir, o que você se conectar com o seu pet para você fazer aquele momento confortável, tá tudo certo, né? Não existe um certo. Existem técnicas que ajudam, mas não tem um certo. E os petiscos que você tinha comentado, né? Também vão auxiliar, né? Mas eles são auxílios na questão do atrito mastigatório, né? Sim. Se você vê, a maioria dos petiscos são grandes, né? Então, ele vai estimular a retirar a sujeira da boca pela mastigação. Mas quer dizer, então, que eu não vou escovar? Não, né? Sempre tem que ter a escovação. Sempre.
o uso dos coadjuvantes e os petiscos que podem ser colocados como um agrado depois, né? Ou durante o momento da escovação, ou diariamente também pode dar os petisquinhos para ajudar, né? O que eu costumo recomendar sempre é cartilagem bovina, né? Que pode ser as traqueias, as orelhas, né? Pode ser aqueles pés de galinhas desidratados, né? Sempre desidratado, porque tem a durabilidade maior. E sempre com supervisão, porque existem alguns animais que são muito ansiosos, né? Por exemplo, o meu filho. Eu não posso dar para ele uma cartilagem, porque ele não tem paciência de dividir. Ele quer engolir tudo. Meu Deus, eu tenho medo dele se engasgar e é um perigo real, né? Então, recomendação para esses que são, assim, afoitos, ansiosos, né? Vai cortando um pedacinho, dando a parte mais rígida para mastigar e sempre com supervisão, né? Certo. E não para os objetos rígidos, né? Tudo aquilo que eu não consigo dobrar e nem virar, não pode dar, né? Porque os animais, eles têm o hábito destrutivo. Então, cada vez mais eles querem destruir aquilo que está na boca, né? Os cães, principalmente, eles querem, vão botando força. E a cada vez que não destrói aquilo, cria uma frustração, porque não está destruindo, e eles botam mais força, né? Porque ele não se acha, assim, potente o suficiente, e aí fratura o dente. E a fratura é muito frequente. Aí vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve, exatamente. Tá. E você falou dessa questão dos brinquedos rígidos, né? E eu não sei se você está se referindo apenas aos cascos, mas e os brinquedos mesmo de borracha, os brinquedos de silicone, que tem várias fissuras, né? Eles servem de alguma coisa? Tá. Assim, eu não gosto de ser muito taxativa, né? Porque às vezes a gente encontra no mercado algum que seja mais maleável e algo do tipo, né? Mas aqueles que são muito rígidos, né? Que você tem a sensação de que se a gente jogar na parede vai abrir um buraco. Sim. Não são recomendados, né? Tem que ter, assim, um pouco de maleabilidade, porque de qualquer forma, não só pelos dentes, mas pela gengiva. Se ele morder, né? Esses que tem as entradinhas, assim, né? Se ele morder aquela região e a gengiva estiver ali naquela região daquelas entradas, ele pode lesionar a gengiva. E a lesão da gengiva também é uma porta de entrada para as doenças, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um hábito ele é muito danado, né? E ele tem o hábito de comer galhos. Nossa. E aí ele veio para mim com a boquinha assim, ótima, mas mudou um pouco o comportamento, notou que ele estava meio estranho e fez um check-up, estava normal. E aí quando eu fui, recebê-lo na consulta, a tutora abriu a boca dele por algum motivo e no momento assim que eu estava recebendo, ela tirou um galho de dentro do céu da boca dele, né, do palato. Meu Deus, que perigo! E não para por aí. Quando a gente foi tratar a boca dele, porque de fato ele tinha algumas alterações leves, né, mas a gente já decidiu tratar para que ele não desenvolvesse problemas, tinha uma lesão no palato que ela entrava assim muito, mais ou menos uns 10 milímetros. E além da lesão, lesionou os 2 dentinhos aqui da lateral por dentro do palato, né? Nossa! Então chegou assim na beira dele perder os dentes por causa de um galho, né? Eu vou aproveitar esse gancho desse caso que a doutora Nayara tá contando pra gente para falar para não dar ossos, né? Sim. Porque isso, assim, me vem a cara do osso também, sim, né? Com certeza. Animal que come osso, né? Pode ter essas lesões, né? No palato. Você pode falar muito melhor do que eu. Com certeza. Não só palato, né? Mas intestino também, né? Então, de jeito nenhum. Principalmente osso de galinha, né? Que é o que é mais ofertado. E as pessoas acham que isso é uma coisa, assim, natural, né? Que eles acham que vão comer e tá tudo certo. Não, o osso de galinha, uma vez que ele é cozido, né? Ele forma farpas, assim, que se quebra, né? E pode sair rasgando desde a boca até o intestino. E é um caso cirúrgico. Tá colocando a vida deles em risco, né? Sim. Se nunca deu certo, viu, pessoal? Assim, se nunca deu problema,
uma hora vai dar, então... É muita sorte, e com a sorte a gente não brinca, né? Exatamente. Então, é melhor evitar, né? Sim. Assim como todos os objetos que são rígidos, né? Evitar também, porque também podem formar farpas, né? Por exemplo, numa sorte consegue quebrar um pedaço rígido, forma uma farpa e vai causar um rasgo da mesma forma, porque não vai ser digerível, né? Sim, exatamente. E eu vou pegar esse gancho para dar um outro recado importante também, porque hoje mesmo me fizeram essa pergunta. Ah, mas antigamente eles comiam, né? Eles não vêm do lobo. Gente, é um ancestral. O nosso cão doméstico não é um lobo. O DNA mudou, é Sim. completamente diferente. Então, assim, não vamos confiar nisso, não. Com certeza, né? E as pessoas acham que, ai meu Deus, vai ter hábito de caça. Gente, não, né? O hábito do meu cachorro é deitar e dormir até dizer chega, né? É, tem o hábito de caça, aí tá lá o chihuahua dormindo em cima da cama. É, de roupinha. De roupinha. Né? Então, não vai caçar nada. A vida dele agora é só boletos pagos. Sim. E zero preocupação. Então, não tem nada a ver, né? E outra coisa, assim, você falando de ancestralidade, as pessoas falam assim, ai, mas na natureza os dentes não tem nenhum problema, os dentes são ótimos, né? Não, com certeza deve ter alguma coisa, assim como os animais silvestres eles têm, né? Tem dentista que atende zoológico Sim. e tudo mais. Só que na natureza eles precisam se adaptar. E eles vão se adaptando e empurrando com a barriga, né? E na vocês não natureza, percebem. eles vivem bem menos. Exatamente, eles vivem bem menos e não tem diagnóstico de doença tão facilmente como a gente tem, né? Não tem a vida semelhante à nossa, então não tem comparação. Sim. Não dá para levar um animal que vive com a gente, que é o membro da nossa família, e achar que ele tem um ancestral que vai justificar a caça dele. Não, pode justificar alguns comportamentos, mas assim, hábitos de comida no sentido de dar osso, não, fora de cogitação. Muito, muito, muito importante a gente falar isso. Muito. Demais. Vamos falar um pouquinho dos fatores predisponentes para as doenças orais, porque, né, eu sei que com essa manipulação genética, né, algumas raças demais, são né? bem mais predispostas, né? Assim, a gente vê que eu amo falar sobre boca, viu? Eu sou bem faladeira. Mas, fique à vontade, eu tô adorando. Hoje a gente vê que cada vez mais estão fazendo seleções genéticas, né, para que os braquicefálicos tenham cada vez mais focinhos pequenos, né, animais cada vez mais pequenos. E a gente tem dois fatores, né? Tem o fator dessa seletividade para ter acúmulo de sujeira na boca pela anatomia da boca, né? Porque se o focinho ele é pequenininho, a gente tem as estruturas dentárias muito próximas umas das outras e acumula mais sujeira, mas também eu não tenho espaço para o crescimento dos dentes, então os dentes eles nascem assim, um ladinho do outro, né? Sim. A gente chama de girovertidos. E tem a segunda condição, que é a condição dos pais, né? Alguns fatores como prognatismo, retrognatismo, né? São condições genéticas. E os pais, eles influenciam na condição da arcária dentária dos filhos, né? Então, isso influencia em quê, Nayara, né? No crescimento dos dentes, no crescimento da anatomia da boca, mandíbula, né? Eu tenho um paciente que ele era um Rottweiler, e ele desenvolveu uma condição bem rara, né? Que é quando a mandíbula ela não cresce porque os dentes não trocaram na época que deveriam, né? Então, pela demora da troca dentária, e além da demora da troca dentária que está associada ao crescimento da mandíbula, ele tinha também o lábiozinho apertando a mandíbula. Nossa. E aí ele ficou, o que a gente chama, né, de retrognata, porque ele ficou com a mandíbula para trás, né? E aí isso afeta o posicionamento dos dentes, afeta acúmulo mais de tártaro, porque a mastigação, apesar de eles não terem a necessidade, é um estímulo que ajuda a não ter acúmulo de sujeira na boca, né? Então, se não mastiga muito, vai ter uma predisposição a desenvolver mais tártaro. Sim. E tem a condição dos pHs da saliva, né? O pH da saliva dos animais é diferente dos humanos.
Mas cada animal, além da questão de raça, de anatomia de boca, né, e tudo mais, tipo de alimentação, né, rotina de escovação, tem a condição de uns realmente ter uma predisposição a desenvolver pela condição do pH da saliva, né, pode acontecer também. Como, por exemplo, o Border Collie, né, Border Collie, eles desenvolvem tártaro e é uma raça grande. Né? A gente imagina que o tártaro está presente só nos pequenos, né? No Spitz, no Shih Tzu, sim, demais. Yorkshire, né? Demais, com certeza. Mas os grandes também têm presença de tártaro. E aí as pessoas falam, ai, mas aí eu dou sei lá, né? Um fêmur para ele roer, ele ama. O fêmur, ele é excelente, mas ele pode causar ranhuras nos dentes. E o nosso esmalte dentário, ele é preparado para ser liso, assim como o deles, né? E quando eu tenho ranhura no dente, eu estou predispondo a ter mais acúmulo de sujeira, porque aquela superfície já não é mais lisa, ela é rugosa. E aí eu predisponho mais facilmente ter um acúmulo de tártaro. Tudo tem uma função. Tudo tem uma função, exatamente. E dessa forma, assim, puxando um gancho para que você tinha me perguntado antes, então quer dizer que se eu for fazer o tratamento com uma pessoa que não é especializada, eu posso estar gerando consequências no esmalte dentário do meu pet? Pode, porque tudo tem uma função e se aquela região está desgastada e arranhada, ao invés dela ser tratada, ela vai ter consequências, né? E vai acumular mais tártaro, porque tudo tem uma maneira de tratar, né? Tem uma maneira de limpar, tem um posicionamento. Então, não pode usar coisas que predisponham a rigidez, o desgaste do esmalte dentário, né? Entendi. Em relação à idade, só os velhinhos têm? Não, né? Tem animais que desenvolvem muito cedo, com 2 anos, né? E assim, a gente não tá falando só de tártaro, né? O tártaro ele é o que está mais atrelado ao aparecimento das doenças da boca. Mas existem outras doenças, por exemplo, nos felinos, tem a lesão de reabsorção, né? E a lesão de reabsorção ela pode aparecer desde os 2 anos até os 6 anos, né? Então ela pode aparecer em qualquer momento da vida e ela pode predispor a aparecimento de tártaro, porque ela é uma lesão que degrada toda aquela estrutura do dente. Pode degradar a coroa, que é essa parte do sorriso, pode degradar a raiz, né? E aí isso é um fator que faz com que o animal pare de mastigar do lado que está desconfortável, e aí ele joga a comida de lado, né? Sim. Para de mastigar do outro lado, e isso faz com que acumule mais sujeira. Então é meio que um ciclo vicioso, sabe? Sim. Tudo aquilo que acomete o dente de alguma forma pode trazer uma consequência a longo prazo. Mas a idade, isso aí é conversa, né? A idade pode aparecer em qualquer momento. Claro que animais mais novos, eles não têm tanta facilidade, né, do que um animal de 15 anos, né? O mais velho que eu já atendi tinha 25. Nossa! Era um gato? Era um gato. Ah, nossa! Então, pode ser que... E como tem animais que de 10 anos, que a boca não é muito ruim, né? Então, não é um fator atrelado. É um fator que pode ser um facilitador, a idade, mas não obrigatório. Entendi. E das consequências, quais as consequências sistêmicas dessas doenças periodontais? A gente tem os problemas locais e os problemas sistêmicos, né? O problema local, ele está atrelado a doenças cardiológicas que podem ser agravadas por causa da boca, né? Doenças renais, articulares, né? Também podem ser desenvolvidos não só por causa da boca, mas podem ser piorados por causa da boca. E a gente tem os problemas locais, que são as fístulas, que podem acontecer assim embaixo do olho, né? Que são como se fossem assim, nodulações que aumentam aqui nessa região infraorbitária, que a gente chama, que é embaixo do olho, começam a drenar a secreção. Posso ter comunicações direto para o nariz, que pode gerar pneumonia, né? Pneumonia aspirativa. Posso ter sangramentos nasais por causa disso, né? Posso ter fraturas de mandíbula por causa da doença periodontal, né? Nossa! Porque eles têm um dentão lá atrás, que ele é uma raiz dentária muito grande para a quantidade de osso, né?
da mandíbula. E aí, raças pequenas que têm essa condição de não ter a mandíbula muito grande, quando eu perco o osso, porque a doença periodontal causa a perda óssea daquela região, eu posso estar facilitando pelo tamanho da estrutura dentária. E aí facilita a fratura de mandíbula. Pode acontecer. Então, a gente tem os problemas locais e os problemas sistêmicos. Eu costumo dizer que os sistêmicos são pouco diagnosticados porque a gente não chegou ainda na fase de estar assim, muito preventivo para conseguir pegar, Sim. né? Mas a gente está caminhando, assim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente consegue pegar alguns pacientes que realmente, por exemplo, doentes renais ou diabéticos. Tem pacientes diabéticos que eles descompensam por causa da boca, né? Eles não conseguem encontrar um equilíbrio, né, de controle da glicemia porque a boca tá ruim. E isso é real, acontece mesmo. Acontece em humanos também. E pacientes com doença renal que descompensam por causa da boca, né? A boca faz todos os tipos de exame para saber o que é que está acontecendo e aí quando vai ver é a boca que está gerando estímulo inflamatório e ela libera outras coisas e o problema são as outras células, né? Que começam a se depositar, começam a liberar outras células e vai trazendo as consequências. Nossa, realmente está tudo interligado, né? Tudo interligado. Incrível, muito legal mesmo. Doutora Nayara, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa. Passou muito rápido, Sim. É um assunto muito interessante. Sim. Eu queria que você desse dicas de como a gente faz para que esses dentinhos eles permaneçam mais saudáveis, como que os tutores podem fazer para identificar com mais facilidade algum desconforto na cavidade oral. O que você diria aí para os nossos ouvintes? Eu diria para vocês fazerem um acompanhamento manual, né? Escolham, assim, um dentista veterinário da confiança de vocês, porque a anestesia, né, que faz parte do tratamento odontológico é uma parte do tratamento que assusta muito as pessoas, né? E não é tudo isso que vocês pensam, né? Isso eu acho que é um tema para outro dia. Mas... Inclusive, eu falei ontem que o próximo tema vai ser um anestesista. Sim, exatamente. E é uma coisa que apavora, mas não é isso que vocês pensam, né? A gente pode trabalhar com segurança. Existem pessoas, humanos, que são anestesiados com 90 anos, né? Então, tudo bem, a gente consegue fazer isso na veterinária também, né? Desde que seja com segurança, com exames. Então, procurem um veterinário, um dentista veterinário especialista, né, que seja da confiança de vocês. Façam acompanhamento anual. Escovem os dentes diariamente, né? Trabalhem com a prevenção, tá? E o que é que vocês podem prestar atenção em casa? A forma de comer, né? Será que o meu pet sempre comia dentro do pratinho e aí ele começou a tirar a comida de dentro do prato e tá botando essa comida no chão? Será que antes ele comia de uma vez e aí começou a lateralizar a comida, né? Joga a comida de lado e fica lá mastigando de ladinho e eu comecei a perceber que ele faz isso? Será que caiu algum dente em casa? Porque cair dente não é normal, né? Tá doente, aquela estrutura adoeceu e precisa ser tratada. Então, observar se tem sangramento também, né? Se o hábito de alimentação continua o mesmo, se não manifestou nenhuma mudança com relação a pegar comida, lateralizar, se tem alguma secreção nos olhos, né? E se a gengiva ela está sem inflamação e se não tem nenhum mau hálito, tá? Porque mau hálito não é normal. Isso mesmo. Eu amei a nossa conversa. Também. Por mim, eu passo o dia falando de boca. Foi muito esclarecedora. E é isso, gente. A saúde, ela realmente começa pela boca, tanto pelos dentinhos quanto pela alimentação também, Exatamente. né? E outra coisa, a alimentação está tão interligada com a boca que a alimentação dá o quê? Imunidade, né? Melhora a imunidade. Isso. E quando a imunidade está 100%, a boca também tende a ficar 100%. Isso mesmo. E vice-versa. Quando a boca não tá legal, a imunidade não tá legal, então tem que suplementar a alimentação. Sim, eu acho que a gente tem tanto assunto para falar que de repente a gente pode até combinar já um segundo episódio para falar da boca. Sim, com certeza. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença, pela sua disponibilidade. Em nome da Trato, eu queria te entregar um mimo Muito obrigada. com a nossa cara. Espero que goste. Obrigada, muito obrigada, amei. E obrigada pelo convite. Venho mais vezes, me chame.
Ficamos por aqui com mais um episódio da Trato Cast. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta com mais episódios do Mundo Pet.